Boa noite, igreja. Paz e graça do nosso Senhor Jesus. Boa noite, coro. O coro cantou uma música que, para os mais sensíveis dessa geração, sairia hoje da igreja fustigando, batendo no peito, rasgando as vestes, porque o coro cantou uma verdade que todos nós que somos cristãos, e de raiz, tá? Não se incomoda com isso, sabe que isso é verdade. Essa graça é maior que minha vida inútil. E para os sensíveis, vou usar o termo mais atual, para os mimizentos, ouvir isso é o mesmo que bater no... E de fato é bater no rosto, né? É bater, é mostrar de fato aquilo que nós somos sem a graça. E o desafio de hoje, meus queridos, é falar sobre esse tema, quem sou eu, qual é o meu valor. E óbvio, se eu fosse para uma perspectiva totalmente humanista, primeiro o coro não devia cantar essa música, se fosse pela perspectiva humanista. E eu não pregaria o que eu vou pregar hoje, porque a Bíblia, que não é nada humanista, mas é mensagem divina para mim e para você, ela contraria essa necessidade humana que eu tenho de afagar o meu ego, o meu eu, de alguma forma olhar no espelho e validar, até mesmo, muitas vezes, pecados, coisas que esse mundo tem feito por aí. A crise de identidade é uma das marcas da sociedade atual. A crise, repito, de identidade é uma das marcas da sociedade atual, sociedade na qual todos nós estamos inclusos. Eu vou trazer aqui só a título de curiosidade, mas quando nós pensamos em identidade, todos nós já sabemos, batemos muitas vezes contra essa visão, esse pensamento. Temos por aí o que chamam de identidade de gênero. E essa perspectiva está dentro do âmbito do autoconceito, da afetividade, até mesmo, não apenas, até mesmo da sexualidade. Em 2015, a Comissão de Direitos Humanos da cidade de Nova York reconheceu, na época, 31 identidades de gênero distintas, sendo homem, cisgênero, mulher, cisgênero, homem, transgênero, mulher, transgênero, não binário, e não vou ler toda a lista aqui. Mas não apenas nesse âmbito, meus queridos. A intenção não é desenvolver uma pregação a partir ou contra essa visão ideológica, não é. Mas no mundo atual também, nós temos aquilo que nós chamamos de identidade especista ou existencial. E eu creio que alguns jovens adolescentes podem estar conectados, antenados ao que eu vou falar agora. Porque hoje em dia, dentro do âmbito da identidade, falam por aí daqueles que negam ou buscam entender a sua natureza, não apenas como a natureza humana, mas até mesmo às vezes com a natureza animal ou mitopeica. Vou explicar para vocês. Dentro dessa categoria nós temos os Therians, pessoas que se identificam parcial ou totalmente com animais reais. E talvez você já viu algum vídeo nas redes sociais ou TV de pessoas se fantasiando, ou melhor, se vestindo, porque elas se identificam com aquele animal de forma parcial ou total. Nós temos também, e esse aqui é pouco conhecido, Otenkin, que são pessoas que se identificam como seres humanos que pertencem ao animal, o reino animal não tradicional, como elfos, dragões e entidades mitológicas. E os furries, que são identidades, segundo afirmam, não estou afirmando isso, segundo afirmam, são pessoas que se percebem como uma forma artística, algo social, até mesmo uma identidade espiritual ou psicológica. Porque eu estou citando essas duas linhas que o mundo tem pregado a respeito de identidade. De um lado, falam de identidade de gênero. Do outro lado, falam de identidade especista. Por que eu afirmo sobre isso? Porque, como nós sabemos, a humanidade, independente da linha religiosa, todos nós estamos à procura ou em busca da confirmação ou da autoafirmação. Perguntamos: quem sou? Qual é o meu valor? Essa pergunta não é uma pergunta de religioso. Essa pergunta não é uma pergunta de um determinado povo desse mundo, mas de todo ser humano que um dia pisou essa terra. Quem sou? Qual é o meu valor?
independente então da cultura, do credo religioso, nacionalidade. Eu entendo particularmente que quando se trata de crise no campo da identidade, eu preciso conectar automaticamente a minha visão, ou entender a minha visão a respeito de divindade, no nosso caso, cristão, teístas, quem é Deus, e até mesmo que a palavra de Deus nos ensina a respeito de Deus e de nós mesmos. Ao meu ver, não é possível eu, enquanto ser humano, ter uma identidade forjada, formada e consciente dessa identidade, desconectado ou alienado da minha crença, da minha fé, do meu Deus. O texto que nós vamos ler hoje, do apóstolo Paulo, ele não estava em crise. Paulo não estava em crise em relação à sua identidade, mas Paulo faz afirmações categóricas a respeito de quem ele era. E nós faremos essa reflexão aqui para reconsiderar alguns pontos quanto à nossa autoimagem, quanto ao nosso autoconceito, quanto ao nosso autoconhecimento e até mesmo autoestima, porque nós temos tudo isso. E nós vamos considerar então as afirmações de Paulo para entender um pouco mais sobre quem somos ou que deveríamos ser. Vamos lá, meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas, no capítulo 2, apenas os versos 19 até o versículo 21. Um texto pequeno, mas profundo e rico na sua mensagem. Gálatas capítulo 2, versículo 19 até o versículo 21. Mesmo assentados, com toda a reverência, acompanhando a leitura da palavra de Deus, eu farei a leitura e os irmãos acompanhem atentamente. E diz assim a palavra do nosso Pai: pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Paulo afirma: fui crucificado com Cristo. Agora, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Feche seus olhos. Senhor, Tua palavra é poderosa e ela foi lida. E nós pedimos que Teu Santo Espírito, nessa noite, venha descortinar, tirar toda a escama dos olhos, para compreendermos a preciosidade da Tua palavra. Não é o pensamento de um pastor, não é o pensamento de uma igreja, mas é o pensamento dos céus, revelado a nós, o Teu povo. Ensina-nos, exorta-nos, corrige-nos, segundo o Teu querer e Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Paulo escreve aos Gálatas, e aqui ele está no meio de um discurso teológico, onde ele está ensinando a respeito da lei. E de repente, ele começa a falar de si como ilustração para aquela temática que ele estava desenvolvendo. E aqui eu aprendo um pouco sobre quem sou eu, ou no mínimo, quem deveria ser eu, qual é o meu valor. E a primeira lição que eu consigo extrair desse texto, a partir do verso 19, quando Paulo diz assim, eu farei a leitura outra vez: porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. A primeira lição extraída desse texto é: eu sou um alguém que não pode se salvar. Quem sou eu? Eu posso afirmar categoricamente, qualquer ser humano poderia afirmar: eu sou um alguém que não pode se salvar. Meus queridos, a humanidade busca respostas para a pergunta: quem sou eu? Mas quem é essa humanidade que faz essa pergunta, senão uma humanidade caída, uma humanidade que conheceu o pecado e agora está longe e destituída da graça e da glória de Deus, digo. Quem é essa humanidade caída?
E essa humanidade caída, quando se faz a pergunta, quem sou eu? Ela busca respostas, ela busca ideologias, ela busca pensamentos inúmeros e ela desenvolve teorias, que é justamente aquilo que nós temos na atualidade. Teorias e mais teorias, desenvolvimento para resolver ou responder às perguntas, ou a pergunta essencial que é, quem sou eu? Paulo, ele fala aqui no início, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Paulo reconhece algo interessante no seu contexto de fé. Ele entendeu, ao ler a lei, que ela era incapaz de lhe dar salvação. O mais religioso dos homens não pode dar para si aquilo que ele mais necessita na vida, que é a salvação. Os seres humanos, independente se eles estão agora, como nós, numa igreja, ou se estão agora num estádio, se estão agora num barzinho, se estão agora numa casa de festa, todos os seres humanos estão em busca de algo que dá sentido à sua existência, e não somente isso, algo que possa lhe ser como um salvador. E buscam por aí salvadores falsos, inúteis, que nada acrescentam à sua vida. Estão em busca de algo ou alguém. E Paulo, ele reconhece, olha, a lei, mesmo eu estando assentado nos bancos da minha igreja, ali na sinagoga, a lei não tem poder para me salvar. O rigor religioso, a observação meticulosa, a obediência irrestrita e legalista não eram e não são suficientes para a justificação do eu. O legalismo sempre será oposto à graça. Legalismo é, por definição, uma tentativa humana de acrescentar à obra de Deus algo que, de alguma forma, me dê a sensação, ufa, cooperei hoje com minha salvação. Deus tem aí 10% de parcela da minha ajuda aqui. Não. O legalismo é oposto à graça. E nós temos modelos na Bíblia desse legalismo. Os fariseus, saduceus, escribas, eles exemplificam, por exemplo, as palavras, as ações legalistas, a tentativa de salvar a si mesmos. Paulo era fariseu, e ele certa vez afirmou a respeito de si mesmo, conforme eu encontro em Filipenses capítulo 3, do versículo 4 ao 6, ele diz assim: se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Um homem que era perito na lei, conhecia a lei, só que eles estão errados, porque a lei não tem poder para salvá-los. O apóstolo Paulo, ele falou que ele estava morto para a lei. O que isso significa? Estar morto para a lei é o mesmo que sepultar toda a expectativa de se salvar. Estar morto para a lei é sepultar toda a expectativa de agregar alguma coisa à obra de Jesus, que foi suficiente e plena. Há um pensador que fala a respeito desse texto, ele diz o seguinte: pela lei da fé estou morto. Pela lei da fé estou morto para a lei das obras. Pela lei da fé estou morto para a lei das obras. Seguindo esse pensamento, em Romanos capítulo 3, versículo 17, Paulo diz assim: onde, pois, a jactância, o orgulho, foi de toda excluída? Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Naquele tempo, os rabinos tinham uma frase que eles citavam muito entre eles e para os seus alunos. Eles afirmavam o seguinte, abre aspas: se uma pessoa morre, ela está livre da Torá e do cumprimento dos princípios. Se uma pessoa morre, ela está livre da Torá e do cumprimento dos princípios. Ou seja, a morte física é justamente o ponto onde a pessoa se vê livre de toda a observância da Torá e daqueles princípios. Paulo usa essa expressão, usa essa linha de pensamento para falar o seguinte: eu estou morto. Eu estou morto. E hoje eu sepultei toda a autossuficiência.
eu estou morto. E hoje eu sepultei toda a autojustificação, toda a autoconfiança, toda a autopiedade, toda a autodependência, eu sepultei. Morrer para a lei não significa agora vou transgredir toda a lei, não. Morrer para a lei significa eu observo a lei, mas eu não a cumpro a fim de algum dia me salvar. Não. Eu observo a lei, porque fui salvo, fui comprado, fui liberto pelo sangue do Cordeiro de Deus. Meus irmãos, eu não poderia nessa noite impor sobre você, sobre mim, um fardo que nenhum do passado, nem do presente, nem do futuro pode levar. Nós não podemos nos salvar. O mais zeloso dos religiosos, o mais legalista dos fariseus, o mais piedoso dos mártires, o mais rigoroso dos ascetas, o mais radical dos pais do deserto, o mais puritano dos teólogos, o mais espiritual dos pentecostais, o mais dedicado dos calvinistas, ninguém pode dar a si mesmo justificação. Eu devo sair daqui hoje entendendo quem eu sou. Eu não sou o meu salvador. Eu não posso me salvar. E necessito de salvação, necessito de libertação, necessito de que alguém me livre de mim mesmo, e esse alguém é Jesus. Abandone hoje e renda-se diante do Senhor. Reconheça que sem a graça dele, inúteis que somos, a mais bela das nossas obras não passam de trapo de imundícia. Reconheça que sem essa graça, a mais sublime canção, o mais lindo cântico, não passa para ele de estrépito ruidoso. Reconheça que sem a graça, a mais intensa oração, o mais fervoroso púlpito e pregação, o mais intenso culto, não passam de meros ritos vazios que não acrescentará a mim e a sua vida um pingo de salvação. Quem sou eu? Eu sei disso. Eu olho para o espelho e reconheço, eu sou um pecador, eu sou alguém que necessita da graça de Deus. Esse sou eu. Que afago tem nisso? Nenhum. Que honra tem nisso? Nenhuma. Porque diante dele toda vaidade cai por terra, diante dele todo orgulho cai por terra, diante dele eu só enxergo por sua santidade a minha miséria e a minha necessidade de Deus, dele mesmo. E Paulo termina essa parte, esse versículo, dizendo o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Viver para Deus é andar no caminho de obediência à sua palavra, dentro dos limites da lei, entendendo que nós somos alvo, objeto dessa graça imerecida. Nós não somos legalistas quando nós guardamos a lei, porque nós não buscamos a lei para encontrar vida. Eu não busco lei, eu não busco a religião para encontrar vida. A vida me foi entregue, a vida veio até mim. A vida com V maiúsculo é Jesus, e Ele me alcançou um dia. Eu não cumpro a palavra, eu não cumpro a lei a fim de ser salvo, mas fui salvo. Quem sou eu? Eu, sem a graça, um morto espiritual. Eu, sem a graça, nenhum bem havia em mim, incapaz de qualquer graça, incapaz de qualquer ato de bondade. Eu, sem a graça, carregando a culpa do meu próprio pecado, sentenciado à condenação. Eu, sem a graça, sujeito às maldições, angústias e dores. Eu, sem a graça, nada. Meus queridos irmãos, devemos nos alimentar da verdadeira religião que nos coloca em nosso devido lugar. E a palavra fala que nos últimos dias as pessoas se cercarão de falsos mestres, entrarão em falsas religiões para afagar, para elevar o seu ego. Desculpa, essa não é a religião, tão menos essa será a igreja que vai perpetrar a imundícia intelectual, ideológica que esse mundo tem trazido à tona. Quem somos nós? A olhar no espelho, sem a graça,
Quase nada. Nada. Sobra. Mas o texto não acaba com essa tônica tão triste e angustiante. Porque o versículo 19, parte B, 20 e 21, nos traz alegria. Imagina Paulo falando a respeito de si mesmo. Eu sou aquele que não pôde e jamais poderia se salvar. E ele completa agora a linha do seu pensamento. Ele diz assim: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. A lei, em seu aspecto profético, apontava para Cristo. E Jesus, ele não veio, ele falou a respeito disso, ele não veio abolir a lei e os profetas, mas veio dar o cumprimento, vivendo aquela palavra, ampliando muitas vezes o sentido, até mesmo moral, fazendo com que as pessoas entendessem um pouco mais a profundidade da vontade de Deus. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas, não, vim para revogar, mas para cumpri-la. Mateus 5:17. E Paulo fala algo interessante: estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. E aqui ele traz menção à nossa participação, à nossa conexão, usando um termo teológico, a expressão teológica, a nossa união com Cristo. Meus queridos, perceba comigo em ordem cronológica. Nós somos convidados, atraídos em Cristo Jesus a segui-lo. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não estamos com Jesus apenas na caminhada, seguindo, tomando a cruz, mas a palavra também fala que no batismo, ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Nós estamos conectados, unidos a Cristo também na crucificação, como o texto foi lido. Estamos conectados a Cristo, unidos a Cristo no sepultamento, porque Paulo também diz em Romanos capítulo 6, versículo 4: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, nós estamos com ele também na ressurreição. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. E nós estamos conectados, unidos a Cristo no ato de ser glorificados, porque o texto diz: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Andando no batismo, na crucificação, no sepultamento, na ressurreição, assentado nos lugares, nas regiões celestes e também glorificados. A nossa união com Cristo se dá nesses âmbitos. O que Paulo queria dizer ao ser crucificado com Cristo, ele estava afirmando: o meu eu foi sepultado, e a partir de agora uma nova identidade surge. A crucificação ou a cruz traz à tona quem de fato eu sou, o que sou, quais são as qualidades do meu novo eu, qual é a forma de vestir do meu novo eu, de falar do meu novo eu, quais são as virtudes e não mais vícios. Quem sou? A cruz redefine a minha identidade. O pecado definiu até um certo ponto, mas quando eu, salvo por Cristo, alcançado por Cristo, agora eu recebo uma nova identidade definida a partir da cruz. Aleluia! Eu não sou quem eu era, eu não sou o meu passado, eu não sou o meu pecado, eu sou o que a graça diz que eu sou. Amém? Você não é o seu passado, meu querido. Você não é o seu pecado. Sim, você habita o Espírito de Cristo, você é uma nova pessoa. No estar crucificado, o apóstolo encontra a sua identidade e sentido de vida. Nova identidade. Para ilustrar tudo isso, Agostinho, um teólogo tão citado aqui desse púlpito, Agostinho, após a sua conversão, dos 16 até os 30 e poucos anos, viveu uma vida devassa, promiscuidade, bebedeira e tantas outras coisas. Depois de convertido, certo dia, conta-se a história, certo dia,
ele reencontrou uma mulher do seu passado pecaminoso. E naquela conversa, na troca de olhares, naquela conversa, ele já de logo afirma: sou eu, mas não sou mais eu. Sou eu. É aquele Agostinho, né? Mas não sou mais eu. Porque algo mudou a minha vida. Alguém transformou meu viver. Algo renovou a minha história. Alguém me deu uma nova história. E o nome desse algo e alguém é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que mudou, muda e sempre mudará vidas. Quem sou eu? Eu não sou aquele que me salva. Não sou aquele que me define. Mas sou alguém que pela cruz já foi definido como amado, perdoado, salvo e um dia para todos sempre glorificado. Quem é você? Fundamente a sua identidade em algo maior. Não na ideologia desse mundo, não nos achismos da sua própria alma e coração. Fundamente a sua identidade em Cristo. O nosso valor está nele. A nossa significância e significado nós podemos encontrar apenas nele. E só tem um desafio nessa noite para mim e para você. O desafio é esse: arrependa-se do que você é sem Cristo. Arrependa-se da identidade que você um dia forjou e criou, que está aquém da cruz de Cristo. Arrependa-se. Se eu e você, nós não somos aquilo que a palavra, a cruz define, nós devemos nos arrepender de toda nuance, de todo trejeito, de toda vontade, de toda inclinação, de toda ação. Arrependa-se. Se você vive algo que a cruz não define, eu preciso hoje começar a remodelar a minha vida conforme a palavra do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conforte e edifique o seu povo com sua palavra. Meus irmãos, a mensagem dessa noite, se você quiser aprofundar um pouco mais sobre ela, entender um pouco mais sobre identidade, nós temos um livro para indicar para todos vocês. Fiquem à vontade para pegar na biblioteca da igreja. Pode colocar, por favor? Colocar na biblioteca da igreja. Fique à vontade para pegar o livro emprestado ou... Tem não? O livro não está aí. Nós vamos divulgar esse livro, é Autoestima, da editora Nutra. Então, que a igreja não está aqui, nós vamos divulgar esse livro durante a semana para a igreja.